salvar ou perder-se. O que pode significar essa expressão? O estudo de hoje será sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seus itens 13 a 19. Começamos pela leitura dos itens 13 e 14, que falam da coragem da fé. E Jesus disse: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é o registro de Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33. No item 14 nós temos: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 16. Há mérito em todo aquele que tem a coragem de manifestar suas ideias diante de todos. Isso é o que defende Kardec, mesmo que possa sofrer perigos, perseguições ou ainda deboches e ironias maldosas. O mérito por sua coragem será sempre proporcional à importância daquilo que foi dito, e também pelas consequências que aquelas palavras acarretam. E mais, será sempre uma fraqueza recuar diante dessas consequências, pois que recuar é sinal de covardia. Precisamos ter a certeza de que nossas ideias, em qualquer situação da vida, sejam positivas e possam servir de auxílio e progresso daqueles que as acatam. Este é o exemplo que Kardec deixou junto com a doutrina espírita, quando se dedicou de corpo e alma ao propósito de divulgar o espiritismo, depois de por ele ser codificado. O interesse de Kardec começou quando foi convidado a participar de uma reunião mediúnica em casa de amigos, e seu gosto pelo estudo e pela ciência foi o que o levou a aceitar este convite, saindo de lá então disposto a entender o que havia presenciado. Quando teve a certeza de que estava diante de um fenômeno real, verdadeiro, não hesitou em compartilhar as suas descobertas com a comunidade científica, religiosa e a sociedade em geral, mesmo sabendo que poderia ser, e como foi, muito criticado. Kardec teve a coragem de proclamar abertamente ideias que ainda hoje não são de toda a gente, e explica que Jesus reprova a covardia de quem não sustenta suas ideias, especialmente no que diz respeito à sua doutrina, a doutrina do Mestre enviado de Deus. E aquele que se envergonhar de suas palavras, de seus ensinamentos, também será rejeitado por ele. O Espiritismo é o Consolador prometido, que nós já estudamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos as palavras de Jesus dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espiritismo, que vem na época marcada por Jesus, quando já temos as condições necessárias para o seu aprendizado. Então Jesus fala daqueles que, apesar de terem a fé e a escondem de quem possa criticá-los, e com essa atitude perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízos nesse mundo.
por outro lado, garante que aqueles que colocam a sua fé acima dos interesses mundanos e materiais e a proclamam abertamente, esses trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Aqueles que se esforçam para viver de acordo com sua fé estarão evoluindo e dando exemplos para todos aqueles com quem convive. E é dessa forma que deverão se comportar os adeptos do Espiritismo, com coragem para compartilhar suas ideias e conhecimentos que têm por objetivo levar o conforto e o esclarecimento aos que sofrem ou vivem na ignorância, além de levar o entendimento de que a doutrina espírita é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. E Jesus falou para toda a humanidade, e todos nós colheremos na vida espiritual os frutos da coragem ou da fraqueza que demonstramos na Terra. Vejam que não é de surpreender a demonstração de fraqueza de muitos de nós em momentos decisivos, na hora de uma escolha difícil. Lembramos de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, quando era de se esperar que ele mostraria a sua fidelidade ao Mestre que tanto amava. Em mais de uma situação, Pedro demonstrou a sua fragilidade, assim como nós o fazemos pela imperfeição que ainda carregamos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos conta que Pedro não concordou que Jesus lavasse os pés dos apóstolos, julgando que seus companheiros eram ingratos e duros, deixando que Jesus praticasse esse gesto como se fosse um escravo qualquer. Jesus adverte Pedro dizendo: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da tua vida. Em verdade, assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Sabendo que chegava a hora da partida, Jesus diz: Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergais na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela disposição no sacrifício próprio. Pedro, então, desejando mostrar aos companheiros a sua dedicação a Jesus, insiste em acompanhá-lo na partida e diz: Não posso seguir-vos, mestre? Acaso podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha vida. Cristo sorriu e respondeu: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. E assim aconteceu. Quando o galo cantou pela 3ª vez, Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu uma angústia infinita. Procurando ver o Mestre, percebeu que Jesus o contemplava com semblante sereno, sorrindo através das grades que o prendiam. Pedro, então, ajoelhou-se e pediu: Perdoai-me, Senhor. Era noite, o luar enfeitava as vielas e Pedro lembrou-se das advertências de Jesus quando dizia: O homem do mundo é mais frágil do que perverso. O homem do mundo se deixa levar pelo medo, pela insegurança, como aconteceu com Pedro. Se deixa encantar pelos bens materiais, se deixa tomar pelo orgulho e pelo egoísmo e muitas vezes sofre,
experimentando o remorso e a angústia de negar o Mestre sempre que despreza os seus ensinamentos. E só aos poucos começa a entender a razão de todos os sofrimentos por que passa a humanidade. Na obra Viagem Espírita, de 1862, Kardec descreve um diálogo onde foi questionado quanto à possibilidade de os espíritas terem uma senha para serem reconhecidos por quem comungava de suas ideias. Ao que Kardec respondeu que os espíritas não formam uma sociedade secreta, nem têm nada a ocultar, e que a única senha que pode ser compreendida em todos os extremos do mundo é formada pela palavra caridade. O sentimento de caridade, cujo sinônimo, de acordo com Jesus, é benevolência, indulgência e perdão, fará com que os irmãos, aqueles que comungam o amor de Jesus, se reconheçam onde estiverem, sejam quais forem suas crenças. E o Espiritismo em nada ajudará àquele que não tem coragem de afirmar a sua opinião, pois com isso deixará, além de não auxiliar os outros, aproveitar os seus benefícios. Entre esses benefícios está o de encontrar um farol para guiar as nossas vidas. O Espiritismo é uma luz que aponta as direções mais seguras. É certo que em alguns momentos optamos por seguir um caminho diferente daquele que nos foi orientado, mas ainda assim o Espiritismo continua a nos orientar. Basta buscar a sua ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 51, Kardec defende a liberdade de expressão, dizendo que de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Condenar os que não pensam como nós pensamos é tornar para nós mesmos a liberdade que negamos aos outros. É o que temos assistido nos tempos atuais, quando percebemos tanta dificuldade na troca de ideias e pensamentos, levando algumas vezes até à agressão. E é muito mais grave perseguir alguém por suas crenças, o que significa atentar contra o mais sagrado direito do homem de crer naquilo que lhe convém. Como poderíamos nós constranger alguém que tem uma fé diferente da nossa de cumprir com os mesmos ritos que para nós fazem todo sentido, mas que não dizem nada ao outro? Fazer com que alguém renuncie à sua crença jamais fará com que acredite, que adquira a nossa fé. Poderá até fingir para nos agradar, mas poderá se tornar apenas um hipócrita. E no fim deste parágrafo, nós temos uma frase que diz: a verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade sempre nos alcançará. Pode demorar mais ou menos, mas um dia nossos olhos se abrirão para ela. E então saberemos escolher o caminho que fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, diante de qualquer desafio. E seremos fortes na defesa daquilo em que verdadeiramente acreditamos. Nos itens 17 e 18 deste capítulo 24, Jesus continua o seu chamado, dizendo: bendito sereis, quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem com injúrias, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada nos céus. No item 18, chamando para si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se? A ideia que podemos perceber nessa passagem é de que devemos comemorar a felicidade de sermos odiados e perseguidos por causa de Jesus, porque a consequência disso é de que seremos recompensados no céu. E ainda que devemos nos considerar felizes quando homens de má vontade nos derem a oportunidade, por suas injúrias e perseguições, de demonstrar a sinceridade de nossa fé, porque o mal que nos possam causar resultará em proveito para nós mesmos. Lamentemos a sua cegueira, mas não lhe desejemos o mal. Tome a sua cruz e siga-me. Significa para nós que devemos suportar com coragem as dificuldades, os preconceitos, a intolerância por causa de nossa fé. E aquele que se deixar levar pela fraqueza, renunciando a Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus. Jesus garante a cada um na vida futura o prêmio pela coragem, pela abnegação e perseverança demonstrada na defesa de sua fé. Ao passo que aqueles que optarem pela covardia na zona de conforto e na fruição dos gozos materiais, já receberam na terra a sua recompensa. Além de provarmos a nossa fé, temos que buscar o crescimento e os aprendizados que as tribulações da vida de encarnados nos propõem. E várias são as provas por que passamos ao longo de nossa existência, desde que reencarnamos neste mundo de provas e expiações, que podem ser o desafio da família que vai nos acolher, o corpo físico que vai nos abrigar, pode ser a condição social que nos foi imposta e muitos outros que deveremos enfrentar fortalecidos pela fé em Deus e nos ensinamentos de Jesus. Vencendo as nossas provas com fé, coragem e resignação, teremos aprendido a lição que nos ajudará no crescimento e evolução moral e espiritual, e com a bênção ainda de merecer o reino dos céus. E para encerrar o nosso estudo, trazemos aquele que pode ser o maior exemplo de coragem pela fé, também retirado do livro Boa Nova e da redação do Momento Espírita. Estamos falando de Joana de Cusa, uma mulher que, por amor a Jesus, não teve medo de perder a vida para salvar-se. Joana era uma mulher que desfrutava de prestígio social e de muitas posses. Atraída pelas palavras de Jesus, passou a ouvir as pregações do lago. Joana seguia Jesus onde quer que ele fosse. O seu desejo era beber da vida, da água viva de que ele falava. E apesar de sua condição social, Joana trazia no coração uma infinidade de dissabores. Certa feita, procurou o mestre para lhe expor os seus sofrimentos e ouviu de Jesus o seguinte: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as relações com o seu amor. Trabalha e silencia. Sobretudo, vive a mensagem que te penetrou a alma, pois que o teu exemplo falará mais alto. No ano 68, as perseguições ao cristianismo eram intensas. Num dos espetáculos sucessivos do circo, a velha discípula do Senhor era amarrada ao poste do martírio junto com seu filho, um homem mais novo que estava ao seu lado.
Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. A viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Com os aplausos delirantes do povo, os verdugos queimavam achas de lenha embebidas em resina inflamável. O povo não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito. Os algozes, então, lhe perguntam, numa última provocação: O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana, concentrando a sua capacidade de resistência, ainda teve forças para murmurar: Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou. Joana seguiu Jesus e carregou sua cruz até o final, certa de que o reino dos céus lhe aguardava. E que nós, a partir desses exemplos que estudamos hoje, que possamos refletir sobre esses ensinamentos e fixar em nossa mente e nosso coração o real significado dessa expressão: salvar ou perder-se. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir em frente na nossa caminhada, lutando por seguir os ensinamentos de Jesus e proclamando as suas palavras por onde formos, com nossas atitudes, com nosso comportamento e com nosso amor e caridade. Muito obrigada pela atenção.